abra comigo a sua Bíblia. Salmo que escreveu Davi, número 23. Enquanto você acha, quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus, agradecer ao pastor Renato, a pastora Priscila, por mais uma oportunidade. Deus é bom. Você achou? Salmo, capítulo de número 23. Se você achou, diga amém. Glória a Deus. Diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Somente até aqui, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor me use, Senhor, como um mensageiro teu, como um atalaia da tua mensagem, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, mas se o Senhor falar aqui essa noite, nós sairemos daqui transformados pela tua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo de número 23, provavelmente, para não falar certamente, com toda certeza, é o salmo ou texto mais famoso da Bíblia. Tanto cristãos como aqueles que não são cristãos já ouviram e até já recitaram esse salmo diversas vezes na sua vida. Ele é um salmo que ele é falado em dia de vitórias, em dias de luta, em dias de nascimento, em dias de velório. Ele é um salmo que ele se aplica em todas as circunstâncias da vida. Ele é um salmo que ele expressa confiança, segurança na provisão e na proteção de Deus. O rei Davi, quando ele está escrevendo esse salmo, não se sabe ao certo a data e as circunstâncias qual Davi escreveu esse salmo. Alguns teólogos, na sua minoria, na verdade, acreditam que ele foi escrito enquanto Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Já outros vão dizer que Davi escreveu esse salmo quando ele fugia de Saul. Já outros vão dizer que Davi, na realidade, ele escreveu esse salmo quando ele já era rei e durante ali algum período de guerra que ele enfrentou. Eu acredito particularmente mais nessa última linha, na qual ele já era rei quando ele escreveu esse salmo. Davi, ele escreve esse salmo, acredito eu, em algum momento de batalha intensa que ele estava passando. Mas seja qual foi a época em que Davi escreveu esse salmo, seja ele ainda sendo um simples jovem pastoreando as ovelhas do seu pai, enfrentando ali ursos e leões para salvar a vida delas, para defender cada uma delas, seja quando Davi já era um general de guerra conceituado, sendo perseguido por Saul, ou seja, mesmo quando Davi já era um grande rei governando sobre todo Israel, Davi, ele sempre pôde dizer: o Senhor, ele é o meu pastor e nada me faltará. E aqui eu já quero falar a primeira palavra para a sua vida, querido. Não importa o momento em que você esteja passando na sua vida, seja ela de bonança, seja ela de adversidade, seja ela de um momento bom, seja ela de um momento ruim, assim como Davi teve essa consciência, você também pode ter essa consciência que o Senhor, ele é o teu pastor e nada te faltará. Quando nós lemos esse texto, cada frase nos traz ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês aqui essa noite. A primeira frase diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nessa primeira declaração de Davi, nós já vemos aqui alguns ensinamentos. Davi, ele declara que o Senhor é o seu pastor, e por causa disso, ele não teria falta de nada. A primeira coisa que Davi faz é colocar toda a sua vida, toda a sua riqueza, todo o seu reinado, toda a sua saúde, até mesmo as suas adversidades diante de Deus.
Davi, nessa primeira frase, ele está declarando que o seu sucesso, que a sua prosperidade, que a sua vitória não é devido à sua grande capacidade, mas é porque ele é ovelha de um pastor que não deixa faltar nada. Davi está declarando que aquilo que ele tem, que aquilo que ele possui, que aquilo que ele conquistou, não é porque ele é muito bom, mas é porque o Senhor é o seu pastor e de nada ele tem falta. Assim é Jesus na minha e na sua vida. João 10:11 vai dizer, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, se o bom pastor, que é Jesus, foi capaz de dar a vida por nós, ele também pode nos dar a vitória em qualquer área que nós venhamos a precisar. O interessante é que o texto, ele se passa com Davi, dizendo que o Senhor é o seu pastor. É Davi que está fazendo essa declaração para Deus. Não é Deus que está fazendo essa declaração. Davi, eu sou o seu pastor. Mas é Davi que está declarando: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Aqui Davi, ele está se colocando numa posição de humildade diante de Deus. Davi, ele está se colocando numa posição de honra. Davi, ele está declarando que ele não se relaciona com Deus por medo de alguma coisa faltar para ele. Aqui Davi está dizendo: em primeiro lugar, o Senhor é o meu pastor. Em primeiro lugar, eu me relaciono com o Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor tem o cuidado da minha vida. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é que é o dono de tudo que eu tenho. E nada me faltará, é apenas uma consequência. Você se lembra de Abraão? Primeiro ele ouviu, na verdade ele saiu da casa dos seus pais e foi para uma terra desconhecida. Primeiro ele ouviu e obedeceu a voz do pastor. Depois Deus diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então primeiro eu obedeço, primeiro eu me relaciono com o Senhor por aquilo que Ele é. Primeiro eu entrego a minha vida, não esperando algo em troca, não esperando que Deus vai fazer algo pela minha vida, mas eu me relaciono por aquilo que Ele é, e o nada me faltará, é bênção desse Deus maravilhoso que nós servimos. E ele segue dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Nós precisamos entender o contexto aonde se passa esse salmo. Davi, ele está escrevendo esse salmo no Oriente Médio, numa área desértica, muitas vezes inóspito para habitação, onde nem sempre era fácil você encontrar vegetação, onde nem sempre, ou era difícil você encontrar água potável para você beber água, por isso que naquele local havia tantos poços. Se as ovelhas não tivessem um pastor ali ao lado delas, se as ovelhas fossem entregues à sua própria sorte para sobreviver naquele local, sem um pastor para conduzi-las, elas morreriam de fome e sede. Então quando Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas, o que Davi está dizendo é: ainda que eu ande por lugares desérticos, ainda que eu passe pelos desertos da vida, ainda que eu passe por momentos de aflição e de tribulação, eu tenho paz, porque eu sei que o meu pastor, ele vai me conduzir a pastos verdejantes e águas tranquilas. E é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus tem para a minha vida. Talvez eu estou falando para alguém aqui essa noite: você entrou aqui cansado, você entrou aqui abatido, você entrou aqui sem direção, você entrou aqui sem saber para onde ir, mas a palavra de Deus diz: Ele vai te levar para um lugar de descanso de alma, Ele vai te levar para pastos verdejantes, Ele vai te levar para águas tranquilas. Depressão não vai te pegar, síndromes não vão te abater, pensamentos negativos não vão invadir a sua alma. Por quê? Porque o bom pastor guia a sua vida. E ele segue dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Deus
tem refrigério para as nossas vidas. Deus tem paz para as nossas vidas. A nossa paz, a nossa alma, ela não vai andar atribulada. A nossa alma, ela não vai andar sem descanso. A nossa alma, ela não vai andar sem paz. Deus que refrigera a alma das suas ovelhas, Ele está aqui essa noite e Ele pode curar todas as suas emoções. Muitas vezes, querido, quando as ovelhas naquele lugar se perdiam do seu pastor, elas entravam em lugares rochosos, entravam em lugares onde haviam árvores com espinhos, e muitas vezes, quando o pastor a encontrava, ela estava ferida pelas rochas pontiagudas, ela estava ferida por cactos ou árvores espinhosas. Então, quando esse pastor achava essa ovelha ferida, ele pegava essa ovelha, pegava azeite, colocava naquela ferida, trazendo refrigério e cura. E quem sabe essa noite eu estou falando para alguém aqui, que durante a sua caminhada, você se feriu nos espinhos da vida. Quem sabe na sua caminhada, rochas pontiagudas podem ter te machucado, te ferido. Pode ser que isso tenha deixado feridas abertas, mas essa noite Deus tem cura, Deus tem refrigério, tem um azeite do céu separado para a sua vida aqui essa noite, e Deus está falando para a sua igreja, está falando para a sua vida, você não precisa andar ferido, você não precisa andar machucado. Por quê? Porque Deus refrigera a tua alma. E ele segue dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, esse vale, ele representa os poderes da escuridão contra a nossa vida. São os ataques de Satanás contra mim e contra você. Só que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que pela nossa vida sobrevenha momentos de escuridão, ainda que a morte se apresente a cada um de nós, não há desespero. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está conosco. Pastor, como é que você pode provar que Deus está conosco? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É por isso que eu e você, nós não precisamos temer o vale da sombra da morte. Por isso que eu e você não podemos e não precisamos temer as astúcias do inimigo, as armadilhas do inimigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dorme, eis que não dorme nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite. O Senhor te guarda de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída, o Senhor guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. No meio dos vales da tua vida, querido, eleve os seus olhos para o monte. Jesus está lá no meio do teu vale. Olhe para cima, Jesus está lá. Sabe por que, querido, você passa pelos vales e não teme? Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para os mares, ainda que as águas rugem e espumem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza.
o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até os confins, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não precisa temer. Por quê? Porque Deus está com você. O Senhor dos exércitos está com a sua igreja. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele segue dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara do pastor tinha algumas funções. A vara, eu vou citar pelo menos duas. Se algum animal, se algum predador, se algum lobo viesse atacar as ovelhas, ele utilizava a vara para espantar esses predadores. E a segunda função da vara era fazer a contabilidade das ovelhas. Ele sempre andava com as ovelhas procurando pasto. De tempos em tempos, o pastor ele para e conta quantas ovelhas ele tinha. Se tivesse faltando alguma, ele ajuntava todas elas no local seguro e ia atrás da ovelha que estava perdida. É por isso que quando Jesus ele vai contar a parábola da ovelha perdida, dizendo: qual de vós, homem, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai até a perdida até que encontre? É por isso que quando Jesus está contando essa história, para aquele povo faz todo sentido. E o cajado? O cajado dos pastores, ele tinha um formato da sua ponta, um formato de C. Qual era a função? Para que se alguma ovelha caísse em algum buraco, ele pudesse ali efetuar o resgate. O que Davi está declarando quando ele fala: a tua vara e o teu cajado me protegem, ele está declarando: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria. Sabe por quê? Porque se algum predador, ou seja, se o diabo se levantar contra a minha vida, o Senhor me protege. Se o diabo se levantar contra a minha e contra a sua vida, o Senhor te protege. Se em alguma circunstância eu me perder, se por alguma circunstância eu fraquejar na minha caminhada e eu for a ovelha que se perdeu no caminho, eu sei que Ele vai deixar as 99 e vai vir atrás de mim. O Senhor vai me colocar no caminho novamente. Ele está falando: se vier o predador, Ele me protege, e se eu cair, Ele me resgata. E é assim sobre a tua vida, querido. Se Satanás se levantar contra você, o Senhor Jesus, Ele vai te proteger. E se por algum acaso a sua fé esfriar, Ele vai te resgatar. Ele segue dizendo, verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Sabe o que isso significa, irmão? O ato de preparar uma mesa significa comunhão. Você não prepara uma mesa para um inimigo, você prepara uma mesa para um amigo. O que Davi está falando, o que Davi declara, é que os seus inimigos vão ter que ver que eles não estão lidando com qualquer pessoa, mas eles estão lidando com um amigo de Deus. O que Davi está falando quando ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, é: no meio da minha aflição, eu não perco a comunhão com Deus. No meio da minha luta,
no meio da minha adversidade, as coisas não estão acontecendo da maneira que eu quero, mas eu não perco a minha comunhão com Deus. No meio da tua aflição, querido, você não vai perder a comunhão com Deus. No meio da tua aflição, vai ter uma mesa de comunhão com Deus. Você vai aprofundar ainda mais o teu relacionamento com Deus. Ele diz: unges a minha cabeça com óleo. O ato de ungir a cabeça com óleo era uma tradição antiga, era um tratamento comum para um hóspede honrado para um banquete. Quando você chamava uma pessoa honrada para sua casa e você preparava um banquete, você ungia a cabeça dessa pessoa com óleo em sinal de honra. Então, além de comunhão, além dos seus inimigos verem que você está com Deus, Deus também tem honra para você. Deus tem honra para a tua vida, Deus tem honra para a tua casa. Talvez eu esteja pregando aqui essa noite para alguém que está passando por um momento de humilhação. Só você sabe o que você está passando na tua casa, só você sabe o que você está passando na tua vida, só você sabe como está o seu coração, só você sabe como está no teu trabalho, na tua empresa, mas fica tranquilo, porque Jesus também foi humilhado. Jesus também passou por esse período de humilhação, mas após o período de humilhação, veio um tempo de honra sobre a vida de Jesus, e assim também vai ser sobre a tua vida. Está vindo um tempo de honra sobre você, está vindo um tempo de honra sobre a tua casa, está vindo um tempo de honra sobre a tua família. E ele diz: o meu cálice transborda. O cálice transbordar representa a prosperidade e a bênção de Deus sobre a sua vida. O que Davi está dizendo é: além de comunhão, além dos seus inimigos verem que você está com Deus, além de ser honrado pelo Senhor, Deus ainda tem provisão e bênçãos especiais para a tua vida. Eu quero declarar isso profeticamente para você. Está vindo um tempo de provisão, está vindo um tempo do seu cálice transbordar. Talvez o cenário econômico não diga isso, talvez o cenário do nosso país não diga isso, mas Deus não está preso às circunstâncias. Davi, ele estava no meio do vale, mas no meio do vale ele falou: o meu cálice transborda. Vem um tempo de provisão para a sua vida. E ele finaliza o Salmo 23, do versículo 6, dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse versículo, ele expressa a certeza do amor incondicional de Deus, que nos acompanha todos os dias. Ele não diz talvez a bondade e a misericórdia, ele diz certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. É por isso, querido, que eu e você, nós não precisamos temer. A bondade e a misericórdia do Senhor, que se renovam todas as manhãs, te seguirão por todos os dias da sua vida. E ele diz: irei habitar na casa do Senhor por longos dias. Você não vai se desviar, querido. Você não vai fraquejar na caminhada. A tua família não vai se perder. Você vai falar com Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês habitarão por longos dias na casa de Deus. Sabe por quê, querido, você não precisa temer? Sabe por que você não precisa entrar em pânico quando você passar pelo vale da sombra da morte? Eu não acredito em coincidência, ainda mais falando da palavra de Deus. Eu acredito em propósito de Deus. Quando esses salmos foram compilados nesse livro, eles nos deixaram uma sequência muito interessante. Se você for no Salmo 22, o Salmo 22, ele é um salmo que ele fala sobre os sofrimentos do Messias,
sobre tudo aquilo que ele passaria na cruz do Calvário. Tanto que o Salmo 22, verso de número 1, ele começa da seguinte maneira: Deus meu, por que me desamparastes? Essas palavras foram as mesmas palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. O Salmo 23, esse que nós falamos, ele fala sobre o bom pastor, que caminha e cuida das suas ovelhas, para que elas não se percam no caminho. E o Salmo 24, ele é o salmo messiânico, que fala sobre o triunfo de Deus sobre a terra. Então perceba, Salmo 22, ele está falando sobre aquilo que Jesus iria passar. Salmo 23 fala do bom pastor guiando as suas ovelhas. Salmo 24 fala sobre o retorno e o triunfo do Messias. Então, querido, sabe por que você não precisa temer? Você não precisa temer o seu passado, porque o Salmo 22, o Messias morreu no meu e no seu lugar, para nos dar a vida eterna. Você não precisa temer os seus pecados do passado, você não precisa temer a tua história pregressa. Por quê? Porque o Messias já pagou o preço no meu e no seu lugar, para nos dar a vida eterna. Você não precisa mais temer o seu passado. Por quê? Porque os seus pecados foram riscados, os seus pecados foram anulados, e agora, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo, e agora você é justificado. Então você não precisa mais temer o seu passado, você não precisa temer o seu presente, porque o Rei Pastor Jesus está com você no Salmo 23, te guiando todos os dias da sua vida, e você não precisa temer o seu futuro, porque Jesus do Salmo 24, ele venceu, e ele vai voltar, e ele vai nos levar para um dia estarmos com ele de uma maneira triunfal. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é o Rei da Glória, que vai governar para sempre. No Salmo 24, verso 7 diz: levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da batalha. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você não precisa temer o seu passado, Jesus já pagou o preço. Você não precisa temer o seu presente, o bom pastor caminha com você. Você não precisa temer o seu futuro, porque o Rei da Glória já garantiu o teu futuro, vivendo com Ele nas regiões celestiais. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certa vez, eu tenho muito esse hábito de ficar ouvindo podcast, né? Todo dia, praticamente. E certa vez eu ouvi um pastor, que ele já tinha ido a Israel, ele tem o hábito de ir a Israel, pelo menos uma vez por ano, e ele falou que uma das primeiras vezes que ele foi numa caravana, na qual tinha pessoas de diversos países, diversas nações, e num momento que ele estava no ônibus, e o guia estava mostrando, né, as localidades de Israel para ele, eles passaram por um local onde tinha um beduíno, que era um rapaz ali nativo, e ele estava ali com as suas ovelhas, apacentando e tudo mais, e nessa hora o ônibus parou para ele mostrar algumas coisas, e eles ficaram observando
aquele rapaz com as ovelhas. Então, em um determinado momento, aquele rapaz ele foi, pegou uma das suas ovelhas, sentou na cadeira, pegou a pata dessa ovelha e quebrou. Com toda tranquilidade, ele foi, quebrou. Nisso que ele quebrou, ele já pegou, já tirou aqui, né, do bolso uma atadura, um pedaço de madeira, uma atadura, veio atando. E aquele pastor ficou olhando isso, só que o pessoal, né, os americanos, os europeus que estavam vendo aquela cena, ficaram horrorizados. Que isso, rapaz? Cadê a lei dos animais? Cadê a proteção? Por que ele fez isso? A ovelha estava tranquila. Ele do nada pegou e quebrou a pata daquela ovelha. Por que ele fez isso? E ficaram enchendo ali a paciência do guia. Ele falou que o guia uma hora falou, tá bom, eu vou lá perguntar. Aí aquele guia chegou até aquele rapaz, falou, a gente estava aqui te observando, né, tudo mais. E a gente viu que você pegou essa ovelha, ela estava aqui tranquila, do nada você quebrou a pata dela. Por que você fez? O pessoal está lhe perguntando. Ele falou assim, não, olha, na realidade, essa foi a minha última opção. É porque essa ovelha aqui, ela é uma ovelha rebelde. Diversas vezes, ela já fugiu. Eu já tirei ela da boca do lobo. Eu já tirei ela presa no meio das rochas. Eu já tirei ela do fosso da água. Eu já tirei ela do meio de um arbusto cheio de espinho. Essa ovelha, ela só me dá trabalho. Eu já tentei de tudo, já botei ela no meio, já botei ela na ponta. Tudo que eu faço, volta e meia, ela vai lá e foge. Então, a minha última opção foi fazer o seguinte, eu quebrei a pata dela, coloquei uma atadura, vou colocar ela sobre meus ombros, vou ficar caminhando com ela, para ela ficar mais familiarizada com o meu cheiro, com a minha voz e com essas ovelhas. Para que quando ela fique boa, para que quando ela fique 100% recuperada, ela se sinta parte desse grupo, ela se sinta parte dessa família, e quando ela ouvir a minha voz, e quando ela sentir o meu cheiro, ela nunca mais vai fugir. E quando aquele pastor contou essa história, eu falei, é isso. Muitas vezes, Deus quebra a nossa pata. Muitas vezes nós passamos por lutas. Muitas vezes nós passamos por adversidades. Muitas vezes nós passamos por tribulações, que nós até achamos que é o inimigo agindo contra a nossa vida. Mas muitas vezes é o próprio Deus quebrando a nossa perna, para que a gente possa ter mais intimidade com Ele, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente possa sentir o seu cheiro, e para que a gente possa caminhar em unidade no propósito que Ele está mandando a gente seguir. Muitas vezes esse momento de dor, esse momento de aflição, não é o diabo contra nós, mas é Deus nos alinhando para viver debaixo da sua vontade. A igreja de pé, por favor.